você faz para lidar com aquele filho que agora está te desafiando? Então, vamos voltar um pouquinho aqui na nossa fala para pensar na constituição da família. Às vezes a gente se queixa, né? Reclamamos de uma série, reclamamos de tudo, muitas vezes. Mas eu queria chamar a sua atenção, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, para a logística divina que permitiu você estar aqui nesse momento em comunhão conosco, através desse nosso encontro, ou olhando aí ao teu redor, essa logística que te reuniu com esse grupo de espíritos que hoje você chama família, levou muito tempo para ser preparado. E nós não sabemos quando é que nós vamos poder nos reencontrar, estar de volta, né, junto com essas pessoas, com esses espíritos que fazem parte hoje do nosso grupo consanguíneo. É certo, e os espíritos também nos orientam nesse sentido, que nem sempre os laços de consanguinidade evidenciam a afinidade no campo ético-moral, afinidade de gostos, enfim, de similitude de pensamentos. O que eu posso te dizer, e como tudo isso é planejado pela logística divina, é que nós estamos reunidos justamente com as pessoas ou com os espíritos com os quais nós temos muito a aprender e temos muito a crescer. Então, normalmente, aqueles que nos desafiam, eles estão conosco justamente porque eles acabam nos incomodando, não é? Nos alfinetando naquilo que nós temos que desenvolver para efetivamente lograr um progresso espiritual, um crescimento no sentido de nós nos tornarmos criaturas mais saudáveis, emocionalmente e também no sentido espiritual, evoluirmos espiritualmente. E isso é parte comum da vida aqui na Terra. Não existe uma família que não experimente um conflito. Não existe uma família que não seja chamada a ressignificar valores, sentimentos. Então, quando a gente vem a esse mundo, a gente encontra alguns modelos instituídos. E a reencarnação, ela mostra para nós, para que a gente possa compreender, e ela quebra alguns paradigmas. Então, um desses modelos instituídos é que, por exemplo, os pais sabem tudo e sabem, evidentemente, qual é o caminho que os filhos devem seguir. É claro que os pais são mais experientes e têm a responsabilidade da condução, dos filhos que reencarnam agora, esses espíritos que voltam, não é? E passam pelo período infantil, né? Segundo a própria questão 383 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga por que é necessário aos espíritos passarem pela infância. E a resposta dos imortais é que, ao passar pelo período infantil, o espírito está mais suscetível a receber novos valores éticos morais que vão trabalhar ali na construção de uma experiência reencarnatória nova. Então, os pais devem estar com a tesourinha da poda, né? Do não pode, de limitar. Muitos pais perderam a mão e me perguntam, né, como é que eu faço agora? Porque ele só quer ficar no celular. Enfim, isso teve um processo inicial. E é por isso que nós estamos na condução dos nossos filhos, justamente para orientar, para cortar, para dizer não, para permitir que eles experimentem as frustrações. Caso nós, de forma inadequada, acabemos manifestando algum tipo de omissão, é evidente que eles vão crescer acreditando que todos os desejos são direitos adquiridos. E isso é péssimo. E nós não vamos conseguir, mais tarde, segurar de maneira mais firme nas rédeas da educação dos nossos filhos. Mas eu dizia, complementando o raciocínio, de que os pais não são perfeitos, por quê? Porque os próprios pais também trazem o seu legado e a sua herança educativa. Eu vou dar uma notícia aqui, né? Eu não sei se ela é muito boa, acho que todos já sabem, mas todos nós temos conflitos. Nós temos os nossos conflitos, os nossos filhos também têm conflitos e podem desenvolver mais conflitos a depender da educação que eles recebam, da maneira permissiva com que eles sejam educados, mas, enfim, os nossos avós tinham conflitos. No processo educativo, existem heranças, não é? Existem conceitos na prática educativa, por exemplo,
quem usa muito do grito, do berro, do autoritarismo, do adjetivo, da comparação, está cometendo um tipo de violência que, ao ver do educador, é uma forma de educar. Então, ele acha que se ele gritar, ele vai ser atendido, ele acha que se ele xingar o filho, ele vai ser atendido, e não é isso que acontece na realidade. É preciso que a gente entenda, aquele que educa, né, e nós precisamos desenvolver essa lucidez de que nós precisamos respeitar a dor psíquica dos nossos filhos. Quando uma criança procura um pai, um adolescente procura um pai para dizer que está triste, e o pai diz que é frescura, não tem a compreensão de que os nossos filhos experimentam sofrimento, não é? Um sofrimento inerente ao desenvolvimento emocional, à idade que ele tem, à percepção de mundo que ele tem, é diferente de um adulto. Mas a gente precisa respeitar. A gente precisa ter um olhar realmente de educador. Né? E quando a gente não leva em conta essa realidade, a realidade de que o desenvolvimento dos nossos filhos não passa apenas por sentarem no banco de uma escola cara, de uma escola considerada de excelência, né? A gente sabe que no Brasil, infelizmente, escola de excelência é escola paga, né? Então você coloca o seu filho na melhor escola, mas isso não vai resolver a vida do seu filho. É um dos lados, um dos aspectos do desenvolvimento do seu filho. É preciso que haja também a preocupação com o desenvolvimento emocional, com a saúde emocional do seu filho, e também com o aspecto espiritual. O ser humano, ele tem essas três faces, o espírito encarnado: saúde emocional, saúde espiritual e saúde física. Se nós alimentamos apenas o intelecto, não dando norte emocional e espiritual, não trazendo conceitos éticos, morais, para fortalecer os nossos filhos, como diz Leon Denis no livro Depois da Morte, no capítulo que fala sobre a educação, é necessário preparar os nossos filhos ética, moralmente, para que eles entrem na vida. É tão importante como ensinar a somar, a multiplicar, a subtrair. Se os nossos filhos desenvolverem-se apenas no aspecto do intelecto, eles não terão valores, não estarão fortalecidos, nutridos, para lidar com os nãos que a vida traz. Então, seu filho pode estudar até em Harvard, em Stanford, em Cambridge. Não importa. Ele pode ser um suicida em potencial, porque ele não tem valores éticos morais. Ele não sabe lidar com essa diversidade. Eu me refiro agora à palavra diversidade, a diversidade de dores que o mundo apresenta. Então, a gente precisa mergulhar um pouco mais a fundo dentro da realidade dos nossos filhos, porque amanhã aparece lá no meio da tua sala um adolescente que te desafia, você vai dizer, mas quem é esse que está me desafiando? Porque eu não sei quem é. Agora, esse adolescente que pode estar te desafiando, te desacomodando, ele é fruto da criança. Não existem seres distintos. É o mesmo espírito que reencarnou na infância e passou pela infância para receber não, para receber afeto, para não se sentir órfão com pais dentro de casa. Esse meu discurso, né, que eu não canso de repetir, dos órfãos emocionais, é uma realidade dolorosa. Você tem filhos dentro de casa, né, mas os pais não estão dentro da vida dos filhos, então eles são órfãos. Os pais podem estar na sala, os filhos no quarto, todos dentro da minha casa, da mesma casa, mas não estão todos dentro de um mesmo relacionamento, dentro de um processo de interesse, de afeto, de desenvolvimento de valores. Então, educar não é apenas mandar para a melhor escola em Rio Grande, onde está o meu querido Vilmar, ou em Caxias, onde está o meu querido Flávio, na Casa de Redenção. Nós precisamos estar atentos para tudo isso. Quando a gente experimenta essa fragmentação, e a propósito dessa fragmentação, eu tenho que citar, Vilmar e Flávio, a questão 775 do Livro dos Espíritos. Lá na questão 775, Allan Kardec indaga aos imortais quais seriam para a família
as consequências para a sociedade, perdão, quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares. E a resposta dada a Kardec, né, o Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857. Eu diria que foi uma profecia feita para os dias de hoje. A resposta é uma profecia. Repito a pergunta: quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares? Respondem os imortais: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo. E o que a gente está testemunhando hoje? Pessoas dentro de uma mesma casa, ilhadas, em universos emocionais e afetivos diferentes. As pessoas, quando se reúnem, muitas vezes, os pais precisam cobrar dos filhos a correspondência aos investimentos educativos que estão sendo feitos. Aí a pandemia convida todo mundo para ficar dentro de casa, para que a gente possa prestar atenção nos nossos filhos, prestar atenção também nos nossos pais. Muitas vezes, e é triste falar isso, sabe? Os nossos filhos, eu pergunto para os pais, já perguntei em muitos eventos, vocês conhecem seus filhos? Eles dizem que conhecem, mas não conhecem. Sabe por quê? Porque se você só fala com seu filho, você não sabe quem ele é. Para você saber quem ele é, você precisa conversar. Para que ele se mostre, se revele, até através do silêncio que ele faz. Nós precisamos parar de falar e começar a conversar. Existe uma legislação que nós instituímos, que são as leis do nosso lar, da nossa casa, e nossos filhos devem atender aquilo que a gente traz como legislação. E às vezes e na maioria das vezes eles atendem essa legislação. Mas essa legislação inibe, em muitas circunstâncias, que eles se mostrem como eles são. Então, tudo isso é muito sério, é muito delicado, e eu peço licença para citar mais uma vez o trabalho que a gente faz como psicanalista, porque eu encontro adolescentes e adultos que me dizem que não conseguem encontrar um sentido para a vida. Veja como é grave isso. E o sentido para a vida está justamente nas nossas experiências afetivas, que nós vamos desbravando os caminhos, nas nossas relações de amorosidade, do afeto que nós podemos dar, na aproximação em que o pai pode perfeitamente olhar para o filho e falar assim: hoje eu não estou bem. Quando o pai se mostra humano e não um personagem, um estereótipo de super-homem, ou um arquétipo, um modelo de quem sabe tudo e que vai responder tudo para os filhos quando não sabe. Quando a gente se aproxima dos nossos filhos e revela a nossa humanidade, os nossos vínculos se fortalecem. Os laços, não é, se tornam mais firmes. Quando nós nos colocamos na posição daquele modelo estereotipado de quem sabe tudo, os nossos filhos acabam observando no paradoxo do nosso comportamento, que muitas vezes falamos uma coisa e fazemos outra. A fragilidade. Dessa dicotomia do fazer e do falar, surge o adolescente que me confronta, porque ele sabe que eu minto, ele sabe que eu faço uma coisa e falo outra. Então, quando eu mostro a minha humanidade, eu fortaleço esses laços com esses espíritos que certamente são muito diferentes uns dos outros, assim como eu sou estranho para eles, em muitas situações. Mas é nessa diversidade dentro de casa que está a grande possibilidade de humanização dos nossos corações, humanização do nosso olhar. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho que me voltar para a minha criança e para o meu adolescente e ter um olhar humanizado, um olhar compreensivo, eu quero apelar para você agora, que está aqui comigo, você adolescente, você criança, que a gente tenha um olhar também para os nossos pais. E mais além um pouquinho para os nossos idosos,
nós precisamos ter um olhar mais amoroso. Então, quando você olha para uma criança e para um jovem, você tem que saber, já que você é espírita, que você não está educando um corpo, ok? Você está educando um espírito mortal. Então, você pode encontrar um adolescente que é muito mais responsável do que os pais que são adultos, que se comportam como adolescentes irresponsáveis. Quando você olha para o idoso, para o seu pai, você não compreende, por que será que ele tem dificuldade de ser afetuoso comigo? Por que será que o meu pai não conseguia conversar comigo? E a gente fica, às vezes, experimentando uma frustração, e eles partem, e a gente ainda continua carregando dentro de nós um sentimento de cobrança, de tristeza e de mágoa. Mas o Espiritismo está aqui para nós, nessa noite, para nos emprestar uma lente, a lente da reencarnação. Para que você olhe para o seu pai e saiba que ele também teve experiências dolorosas. Nós não sabemos como foram os processos pedagógicos postos em prática pelos nossos avós com relação aos nossos pais. O pouco afeto que eles nos ofertaram pode ser fruto do deserto afetuoso que eles experimentaram na infância deles. Da violência, do grito, do espancamento, do constrangimento. Eu queria contar para vocês algo muito forte. Caso verídico, eu tenho autorização para falar, evidentemente. Não vou dizer o nome da pessoa, que aí não é possível, mas o caso eu estou autorizado a contar. Eu tratava de um homem, cuidava de um homem com 40 anos, que revelava muitos conflitos. Ele tinha muitas dificuldades de se relacionar, muitas, mas muitas mesmo. Nem no grupo de WhatsApp da família, está certo que o grupo de WhatsApp da família é prova para a evolução, para dar saltos assim quânticos, né? Mas ele não conseguia ficar dentro do grupo da família, ele tinha dificuldade, era terrível. E aí, à medida que as sessões psicanalíticas foram avançando, um dia ele contou que quando ele era menino, ele tinha tirado, nas 8 disciplinas que ele cursava naquele tempo, 7 notas boas e uma nota baixa. Quando ele chegou em casa com o boletim, o que o pai dele fez? Fez o que a maioria dos pais fazem, valorizar a nota baixa. E o pai dele disse assim para ele: amanhã eu vou te levar para a escola de calcinha e sutiã, e você vai ficar na porta da escola com uma placa, para as pessoas verem que você está lá daquele jeito, porque você não quis estudar. Ou seja, uma baita violência. O que aconteceu? À tarde ele fugiu de casa. Menino, fugiu de casa, se embrenhou na mata. À noite, começou a chover. De madrugada, fatigado pela surra emocional que ele levou, pelo verdadeiro espancamento emocional com essa ameaça do pai. Fatigado pelo corpo pequeno de um menino, ele volta para casa. No dia seguinte, o pai dele não cumpre a promessa e não o leva para a escola de calcinha e sutiã. Mas o estrago já estava feito. O trauma já estava criado. E, evidentemente, que ele precisou passar por esse processo terapêutico para minimizar e conseguir lidar com aquilo que o pai dele fez com ele, que também obrigava ele a comer as coisas que ele não gostava. E ele cita especificamente que não gostava de dobradinha e o pai dele enfiava na boca dele. E o pai dele ria e ele vomitava. Então, eu estou narrando um caso para vocês, verídico, mas não existe uma gradação para a agressão emocional. Cada ser humano é sensível de uma forma e apreende uma dor, uma agressão, num processo absolutamente diferenciado. Uma mesma coisa que você diga para os seus 2 filhos vai chegar diferente para cada um, porque cada um deles se encontra num estágio evolutivo, tem uma condição, uma estrutura emocional diferenciada. Então é preciso que nós pensemos no nosso papai, na nossa mamãe, aqueles que estão aqui, aqueles que partiram, nos nossos avós, porque nós não conhecemos as dores também experimentadas por ele.
E é preciso olhar para os nossos filhos, crianças, adolescentes, também com o olhar compreensivo, no sentido de atuarmos efetivamente com muita autoridade. Autoridade do exemplo, da coesão do discurso com a ação. Não é autoridade do grito nem do espancamento. E aí, eu queria, nesses minutos finais que a gente tem, eu disse para o meu amigo Flávio e para o Vilmar que eu ia falar menos, para abrir para a pergunta, mas eu já consumi o tempo todo. É que nós tivemos o contratempo também da conexão e nós pedimos desculpa. Nós pedimos desculpa aos amigos, amigas, porque o problema foi comigo aqui, que estou com um notebook novo e não tinha instalado o Zoom e deu esse problema. Mas eu queria chamar a atenção e pedir uma reflexão. É com relação àqueles que são vistos como diferentes. Aqueles espíritos que aportam na nossa casa e que vêm viver uma experiência que propõe para nós uma desacomodação e a ressignificação daquilo que nós entendemos valores. Por que eu estou falando isso? Eu preciso, usando um linguajar atual, eu tenho um lugar de fala nisso, né? Já que eu sou pai de uma mulher trans. Então, na minha família, tida como normal, porque o normal é onde os diversos se respeitam. O normal não é aqueles que estão dentro de uma normose, que acaba revelando uma neurose coletiva acentuada. Então, para mim, hoje, que assim que o meu filho me disse que era filha, eu disse para ele assim, sim, mas isso muda o que na nossa relação? Porque eu amo você. E foi, para mim, um momento de nascimento, né? A minha filha, Ana Carolina, me tornou um ser humano muito melhor e um pai muito melhor. Todos os meus discursos acerca da educação, tanto nos meios espíritas quanto nos meios acadêmicos, nas escolas aonde falo, eles não são discursos de um pai perfeito. Eles são fruto dos equívocos que eu cometi. Mas no acolhimento da minha filha, eu consegui manifestar o discurso que eu tinha. Já era um discurso de acolhimento, mas veio a experiência prática e eu experimentei. Você que me ouve agora, papai e mamãe, nós hoje estamos vivendo um tempo em que muitos valores estão sendo postos ao chão, estão ruindo. Havia sempre um discurso, não é? Motivado pela ignorância mesmo. Não é a maldade, é a ignorância de desconhecer. Então alegava-se, e muita gente alega assim, quando duas mulheres adotam uma criança. Mas como é que pode duas mulheres adotarem uma criança? Onde é que fica a figura masculina? Como é que uma criança vai crescer sem uma figura masculina? Estudando o comportamento humano, trabalhando como psicanalista, sendo pai de uma mulher trans, acolhendo tantos jovens que me buscam, tantos pais que me buscam, gays, lésbicas, enfim, toda essa diversidade do mundo, eu aprendi que o desenvolvimento seguro de uma criança não depende do gênero dos pais. Sabe por quê? Não depende da constituição orgânica, genésica, do masculino e do feminino. Um espírito, para evoluir, para crescer, para ter uma educação sólida, ele precisa de pessoas saudáveis psicologicamente. Pessoas que sejam seguras. Pessoas que sejam referências. Isso não tem nada a ver com gênero. Porque você encontra dentro de casais héteros, homens alcoólatras que agridem suas esposas, não é? Mulheres, muitas vezes, displicentes, enfim. A questão do gênero não garante o caráter e não garante uma educação efetivamente que acolha, que instrua, que oriente, que aponte uma direção. Então, essa teoria de que se precisa de uma referência masculina ou de uma referência feminina, ela é falsa. Nós precisamos de pessoas saudáveis, ética e moralmente, independente do gênero.
pessoas que acolham, pessoas que sejam amorosas, pessoas que sejam referências, pessoas que sejam um porto seguro, para que a criança possa navegar pelo mundo e voltar sabendo que tem onde atracar o coração. Isso é fundamental. Quando eu sou convidado para falar nesse encontro sobre a diversidade familiar pela ótica reencarnacionista, eu encerro a minha participação propondo uma reflexão. Se Deus propõe, dentro da logística dos planejamentos familiares, a encarnação de realidades evolutivas tão diferentes, é porque Ele está propondo para nós um aprendizado muito significativo que fará diferença no nosso caminhar espiritual. Rejeitar um filho, rejeitar uma filha, rejeitar aquele que é diferente, evidencia que nós não estamos ainda compreendendo o sentido da vida, e o sentido da vida é o amor. Fora do amor, não existe vida. Fora do respeito, não existe relação. E nós não podemos nos esquecer que na roda da reencarnação, nós passamos pelas experiências necessárias ao processo evolutivo. Um dia, um jovem homossexual me procurou e me perguntou assim, me disse assim, eu gostaria muito de conversar com Deus, porque eu tenho uma pergunta para fazer para ele. E eu disse assim, mas qual é a pergunta que você quer fazer? Eu quero perguntar para Deus, por que eu sou assim? Ele tinha dificuldade de se aceitar e procurava, através de um comportamento exagerado dentro de casa, porque ele não queria aborrecer o pai e a mãe, revelar aquilo que ele não era. Ele cresceu com desejos suicidas, estado emocional desequilibrado, consequentemente, as portas para as influências espirituais, processos obsessivos dolorosos estavam abertos. Hoje ele está bem, já consegue lidar e ter um olhar diferente para si mesmo. Mas uma outra pessoa me procurou e disse assim, o que nós temos para ensinar a Deus para esses homossexuais? E eu